Vamos iniciar abordando um dos eixos mais importantes nas provas de língua portuguesa: a interpretação e a compreensão de textos. Em concursos públicos, especialmente de nível médio e superior, a banca examinadora busca avaliar a capacidade do candidato de ler um texto, extrair suas informações essenciais, identificar implícitos, reconhecer pontos de vista, perceber a intenção comunicativa e distinguir fatos de opiniões. A compreensão envolve a capacidade de recuperar informações que estão explícitas no texto. Ou seja, o candidato precisa localizar ideias, fatos, características, referências diretas, dados e elementos que o texto oferece de maneira objetiva. Trata-se de um processo de leitura mais literal. Já a interpretação exige uma capacidade de inferência. Aqui entra o raciocínio lógico aplicado ao discurso. O candidato deve analisar aquilo que não está diretamente dito, mas que pode ser deduzido a partir do contexto. É o caso das conclusões, das intenções do autor, das relações implícitas, dos pressupostos e das sugestões. Muitas questões de interpretação pedem também que o leitor reconheça ironias, críticas veladas ou efeitos de sentido criados por determinadas escolhas linguísticas. No contexto das provas, um dos maiores desafios é diferenciar a opinião do autor e opinião de personagens, identificar a tese de um texto argumentativo, captar o tema central, reconhecer subtemas e perceber quando um enunciado tenta induzir o candidato ao erro ao inserir informações que não aparecem no texto original. A leitura atenta é fundamental. Além disso, é comum que as bancas cobrem a habilidade de relacionar trechos entre si, verificando como as partes do texto dialogam para formar um sentido global. Isso exige uma visão macro e não apenas leitura fragmentada. O candidato deve observar o título, o subtítulo, os parágrafos introdutórios, o desenvolvimento e a conclusão, entendendo de que maneira cada parte cumpre uma função na construção do significado. Portanto, ao estudar interpretação e compreensão de textos, o objetivo não é decorar regras, mas sim aprender a ler de maneira técnica, sistemática e crítica, identificando padrões, intenções e relações semânticas. 2. Organização estrutural dos textos. A organização estrutural dos textos diz respeito a como as ideias são arranjadas internamente, ou seja, como se constrói a progressão textual. Em geral, a estrutura depende do tipo de texto e do gênero utilizado, mas existem elementos comuns que todo candidato deve reconhecer. Um texto bem estruturado possui 3 partes básicas: introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução apresenta o tema e, muitas vezes, a tese. O desenvolvimento expõe, aprofunda e articula as informações, argumentos ou narrativas. Já a conclusão encerra o texto, sintetiza ideias ou propõe encaminhamentos. Nas provas, as bancas cobram do candidato a capacidade de identificar a função de cada parágrafo dentro da organização lógica do texto. Podem aparecer questões como: o propósito do autor neste parágrafo é exemplificar, definir, comparar, justificar ou concluir. Esse tipo de análise exige atenção aos conectivos e aos marcadores discursivos. Além disso, os gêneros textuais apresentam organizações próprias. Um artigo de opinião, por exemplo, costuma seguir uma sequência argumentativa clara. Uma reportagem frequentemente inicia com um lead informativo, trazendo os elementos essenciais do fato. Uma narrativa tende a apresentar personagens, tempo, espaço, conflito e clímax. Identificar essas estruturas é crucial para responder corretamente às questões. Outro ponto importante é reconhecer a progressão temática, que consiste na maneira como novas informações são introduzidas e articuladas com informações anteriores. Um texto com boa progressão temática mantém a continuidade e evita rupturas abruptas de assunto. As bancas frequentemente avaliam se o candidato consegue perceber essa lógica interna. 3. Marcas de textualidade: coesão, coerência e intertextualidade. As marcas de textualidade são elementos que garantem que um texto seja compreensível enquanto unidade de sentido. Entre as principais, destacam-se coesão, coerência e intertextualidade. Coesão. A coesão diz respeito aos mecanismos linguísticos que conectam palavras, frases e parágrafos dentro de um texto. É, portanto, o aspecto formal da ligação entre os elementos.
Entram nesse conjunto os pronomes, os advérbios, os conectivos, as elipses e repetições controladas. Por exemplo, quando utilizamos pronomes para retomar um termo, estamos estabelecendo coesão referencial. Quando empregamos conectivos como portanto, assim, no entanto ou além disso, estamos construindo coesão sequencial. Um texto com falhas de coesão tende a ser truncado e confuso. Esse é um aspecto frequentemente cobrado em provas, seja para identificar o referente de um pronome, seja para analisar o efeito da substituição de um conectivo. Coerência. A coerência é o princípio que garante sentido ao texto. Diz respeito à lógica interna das ideias. Ainda que um texto possua excelente coesão, se suas ideias forem contraditórias ou sem conexão temática, não haverá coerência. A coerência envolve conhecimentos linguísticos, cognitivos e culturais. Por isso, para interpretá-la, o leitor precisa mobilizar seu repertório de mundo. Em provas, a coerência pode ser cobrada quando a banca questiona se determinada afirmação está compatível com o texto, ou quando indaga sobre eventuais contradições. Intertextualidade. A intertextualidade ocorre quando um texto faz referência explícita ou implícita a outro texto. Pode aparecer por meio de citação, paráfrase, paródia, alusão ou referência temática. As bancas podem perguntar, por exemplo, qual é o efeito de sentido produzido por uma alusão literária ou por uma referência histórica. Esse é um recurso muito utilizado em textos publicitários, crônicas e artigos de opinião. Compreender intertextualidade é reconhecer que nenhum texto existe isoladamente, mas dialoga com discursos anteriores. 4. Modos de organização discursiva. Os modos de organização discursiva são modelos estruturais que orientam a forma como as informações são apresentadas. São eles: descrição, narração, exposição, argumentação e injunção. Cada modo discursivo tem características próprias, e as bancas adoram misturar esses conceitos nas provas. Descrição. Na descrição, o objetivo é apresentar detalhes, características e qualidades de pessoas, objetos, ambientes ou situações. Prevalecem verbos de estado e adjetivos. É comum em textos literários, relatórios técnicos, laudos e anúncios imobiliários. O foco da descrição é construir uma imagem mental para o leitor. Narração. A narração apresenta uma sequência de fatos no tempo, geralmente envolvendo personagens, espaço, enredo e conflito. É estruturada com verbos de ação e frequentemente segue uma ordem cronológica, embora possa apresentar flashbacks ou mudanças temporais. Romances, contos, notícias policiais e relatos utilizam principalmente o modo narrativo. Exposição. A exposição tem como objetivo apresentar informações de modo claro, organizado e imparcial. Textos expositivos explicam, definem e classificam. São frequentes em livros didáticos, verbetes, manuais, textos científicos e provas de concurso. A exposição busca informar, não convencer. Argumentação. A argumentação visa defender um ponto de vista, envolve tese, argumentos e estratégias persuasivas. Utiliza exemplos, dados estatísticos, comparações, analogias e citações. As bancas avaliam se o candidato reconhece a tese, o posicionamento do autor e as estratégias argumentativas utilizadas. Injunção. O modo injuntivo tem como finalidade orientar comportamentos, dar ordens, instruções ou recomendações. Utiliza verbos no imperativo ou construções que sugiram obrigatoriedade ou instrução. É comum em receitas, manuais, editais, regulamentos, tutoriais e avisos. Conclusão geral do roteiro. Nos concursos públicos, a competência em leitura, interpretação e análise textual é tão importante quanto o domínio da gramática. Para a prova da Assembleia Legislativa de Rondônia, o candidato deve estar preparado para lidar com textos de diferentes gêneros e modos discursivos, identificar as estruturas internas, analisar a coesão e coerência, reconhecer inferências e interpretar informações explícitas e implícitas. Um estudo consistente desses fundamentos aumenta significativamente as chances de acerto, porque a maior parte das questões de português está diretamente relacionada a essas habilidades. Nesta parte da aula, vamos aprofundar a compreensão dos principais tipos textuais exigidos em concursos públicos.
É fundamental compreender que tipo textual não é o mesmo que gênero textual. O tipo diz respeito à finalidade principal do texto e ao modo predominante de construção discursiva. O primeiro tipo é o texto informativo. Seu objetivo principal é transmitir dados, fatos e informações de maneira clara, objetiva e imparcial. Ele não pretende influenciar a opinião do leitor, mas apenas informá-lo. É comum em reportagens jornalísticas, notícias, verbetes de enciclopédia e textos científicos. Suas características incluem linguagem objetiva, ausência de marcas de subjetividade e estrutura lógica. O segundo tipo é o texto publicitário. Sua função é promover produtos, serviços ou ideias. Trabalha fortemente com estratégias persuasivas, apelos emocionais, slogans e elementos visuais. Diferentemente do texto informativo, ele busca convencer e despertar o interesse do público. A linguagem é criativa, sedutora e muitas vezes conotativa, explorando jogos de palavras e imagens. Já o texto propagandístico, embora se pareça com o publicitário, não tem finalidade comercial. Seu foco é promover ideologias, valores, crenças ou comportamentos sociais e políticos. A propaganda política, campanhas governamentais e campanhas de conscientização são exemplos desse tipo. O discurso é fortemente persuasivo, apelando ao senso de coletividade, dever cívico e responsabilidade social. O texto normativo tem como objetivo estabelecer regras, regulamentos e orientações obrigatórias. Aparecem leis, normas técnicas, decretos, portarias, editais de concursos e manuais de conduta. Utiliza a linguagem clara, precisa e impessoal, muitas vezes com verbos no futuro do presente ou no imperativo. A função primordial é orientar o comportamento do indivíduo conforme padrões definidos. O texto didático é aquele voltado para o ensino. Ele explica conteúdos, apresenta conceitos, demonstra exemplos e reforça o aprendizado. Predomina em livros escolares, apostilas, materiais pedagógicos e textos de treinamento profissional. Sua linguagem deve ser acessível, clara e organizada, com divisão lógica e progressiva de conteúdos. Por fim, o texto divinatório é relacionado a previsões, interpretações místicas e orientações baseadas em crenças religiosas ou esotéricas. Exemplos incluem horóscopos, búzios, tarô e textos astrológicos. A linguagem é subjetiva, metafórica e orientada pela crença, não por dados verificáveis. Além desses tipos, é essencial distinguir textos literários e não literários. Os textos literários priorizam um caráter estético, artístico e subjetivo da linguagem. Neles, há predominância de figuras de linguagem, conotação e construção de universo imaginário. Exemplos incluem poemas, romances, contos e crônicas literárias. Os textos não literários, por sua vez, têm foco funcional. Eles cumprem objetivos práticos: informar, argumentar, instruir ou regulamentar. São textos utilitários, com linguagem predominantemente denotativa, objetiva e voltada para a comunicação clara. Essa distinção é frequentemente cobrada nas provas porque exige do candidato a percepção da intenção comunicativa e das características formais de cada texto. 5. Tipologia da frase portuguesa. A tipologia da frase portuguesa trata da classificação das frases de acordo com sua estrutura, função e propósito comunicativo. Em primeiro lugar, podemos diferenciar frases declarativas, interrogativas, exclamativas, imperativas e optativas. As frases declarativas apresentam informações, afirmações ou negações. Constituem a base da comunicação cotidiana e acadêmica. Já as interrogativas expressam perguntas, buscando obter informações. Podem ser diretas, quando apresentam ponto de interrogação, ou indiretas, quando a pergunta se encontra subordinada dentro de outra oração. As frases exclamativas expressam emoções, sentimentos ou estados afetivos. São marcadas pelo ponto de exclamação e por entonação própria. As frases imperativas manifestam ordens, pedidos, orientações ou comandos. São comuns em textos injuntivos e normativos.
Por fim, as optativas expressam um desejo ou esperança, frequentemente com partículas que reforçam essa intenção. Além disso, as frases também podem ser classificadas quanto à estrutura sintática. Podem ser simples, quando possuem apenas um verbo ou locução verbal, ou compostas, quando apresentam duas ou mais orações. Essa distinção é fundamental, pois muitas questões das bancas envolvem a interpretação da função comunicativa da frase, sua estrutura e a relação entre as orações. 6. Estrutura da frase portuguesa. Operações de deslocamento, substituição, modificação e correção. Problemas estruturais das frases. Norma culta. Pontuação e sinais gráficos. Organização sintática. Termos e orações. Ordem direta e inversa. A estrutura da frase portuguesa envolve diversos mecanismos que garantem clareza, adequação e conformidade com a norma culta. Entre eles, destacam-se as operações de deslocamento, substituição, modificação e correção. O deslocamento consiste em alterar a posição dos termos na oração, mantendo o sentido global. Isso ocorre, por exemplo, quando se transporta o adjunto adverbial para o início da frase ou quando se antecipa o objeto direto por motivo de ênfase. Embora seja permitido, o deslocamento exige atenção à pontuação e deve respeitar a estrutura sintática para evitar ambiguidades. A substituição diz respeito ao uso de pronomes ou outras expressões para evitar repetições desnecessárias. É fundamental para a coesão textual. A escolha inadequada do pronome pode gerar problemas de ambiguidade ou incoerência. A modificação envolve a adição de elementos como adjuntos, complementos ou orações subordinadas que ampliam, explicam ou qualificam a informação principal. A modificação deve respeitar a lógica da frase para não comprometer sua fluidez ou causar rupturas de sentido. A correção refere-se ao ajuste de erros estruturais como concordância verbal, nominal, regência e colocação pronominal. A correção busca restabelecer a conformidade com a norma culta. Entre os principais problemas estruturais das frases, destacam-se a ambiguidade, a falta de paralelismo, o excesso de informações justapostas e a quebra de relação lógica entre termos. Esses problemas comprometem a clareza textual e são frequentemente considerados erros graves em provas e concursos. A norma culta estabelece padrões de uso aceitos na comunicação formal. Ela orienta regras de concordância, regência, colocação pronominal, pontuação, uso de tempos e modos verbais, entre outros aspectos. Para concursos públicos, o candidato deve dominar a norma culta, pois é o padrão utilizado nas questões e na redação oficial. A pontuação e os sinais gráficos desempenham um papel essencial na estrutura da frase. Eles organizam as ideias, delimitam orações, indicam pausas e marcam relações sintáticas e semânticas. O uso inadequado da pontuação pode alterar completamente o sentido da frase ou gerar interpretações ambíguas. Entre os sinais mais cobrados estão a vírgula, o ponto e vírgula, os dois pontos, o travessão, os parênteses e as aspas. Na organização sintática das frases, devemos considerar os termos essenciais, integrantes e acessórios. O sujeito e o predicado compõem os termos essenciais. Os complementos verbais, como objeto direto e indireto, e os complementos nominais integram os termos integrantes. Os adjuntos adverbiais e adnominais são classificados como termos acessórios. As orações, por sua vez, são unidades que contêm verbo. Podem funcionar como termos da oração principal e se classificam em coordenadas e subordinadas, cada uma com subdivisões próprias. A banca frequentemente avalia a capacidade de identificar o valor semântico e sintático das orações. Por fim, a ordem direta e a ordem inversa são aspectos fundamentais da estrutura. A ordem direta apresenta sujeito, verbo, complementos e adjuntos adverbiais na sequência mais natural da língua. A ordem inversa ocorre quando um desses elementos é deslocado por motivos estilísticos, de ênfase ou adequação. Embora a ordem inversa seja permitida, ela deve ser usada com cuidado para não gerar ambiguidades. 7. Tipos de discurso. Ao analisar textos em provas de concursos, é fundamental compreender os tipos de discurso, pois eles determinam como as vozes dos enunciadores aparecem e como a informação é apresentada ao leitor. Em geral, classificamos os discursos em 3 formas principais: discurso direto, discurso indireto
e discurso indireto livre. O discurso direto apresenta literalmente as palavras do personagem ou do enunciador citado. É marcado por sinais de pontuação específicos, como travessões ou aspas, e preserva a entonação e a subjetividade da fala original. Esse tipo de discurso confere dinamismo ao texto e aproxima o leitor da situação comunicativa. É comum em romances, contos, entrevistas e reportagens. O discurso indireto reescreve as palavras do personagem ou do enunciador de forma mediada pela voz do narrador. Nesse caso, a fala original é convertida em oração subordinada, sofrendo adaptações pronominais, verbais e sintáticas. A subjetividade do narrador se torna mais presente e o registro emocional da fala original costuma ser suavizado. O discurso indireto livre combina características dos dois anteriores. Ele insere a fala ou o pensamento do personagem no interior do discurso do narrador, sem marcar explicitamente a transição entre uma voz e outra. Dessa forma, a narrativa ganha fluidez e o leitor percebe simultaneamente a perspectiva do narrador e a subjetividade do personagem. Esse recurso é muito usado na literatura moderna para intensificar o envolvimento psicológico do leitor. Além desses três, alguns estudos também citam o discurso narrativizado, em que o narrador apenas resume ou relata uma fala, sem reproduzi-la de forma direta ou indireta. Embora menos detalhado, esse recurso permite síntese e agilidade. O domínio desses tipos de discurso é essencial para reconhecer efeitos de sentido, identificar mudanças de perspectiva e compreender a construção polifônica dos textos. 8. Registros de linguagem, funções da linguagem. Os registros de linguagem referem-se ao grau de formalidade empregado em uma situação comunicativa. Em português, geralmente classificamos em 3 níveis: formal, informal e técnico-científico. O registro formal é utilizado em situações institucionais, profissionais e acadêmicas. Observa rigor gramatical, vocabulário mais elaborado e ausência de gírias ou marcas de oralidade. É o registro predominante em provas de concursos, documentos oficiais e discursos públicos. O registro informal ocorre em conversas cotidianas, interações familiares e situações descontraídas. Nele, há a presença de coloquialismos, elipses, frases incompletas, expressões idiomáticas e menor rigidez normativa. Embora seja natural na oralidade, quase nunca aparece em textos formais cobrados em concursos. O registro técnico-científico utiliza terminologias específicas de áreas de conhecimento, como direito, administração, saúde e tecnologia. Apresenta objetividade, precisão e impessoalidade. Editais, leis, pareceres e artigos científicos se caracterizam por esse tipo de registro. Quanto às funções da linguagem, elas derivam dos elementos do processo comunicativo e expressam uma intenção predominante do texto. A função referencial ou denotativa privilegia a informação objetiva, típica de textos jornalísticos e científicos. A função emotiva destaca a subjetividade do emissor, evidenciando emoções e atitudes. A função conativa ou apelativa busca convencer ou influenciar o receptor, sendo comum em propagandas e discursos políticos. A função fática estabelece ou testa o canal da comunicação, aparecendo em saudações, cumprimentos e expressões que mantêm o contato entre os interlocutores. A função metalinguística ocorre quando o código é o próprio objeto da mensagem, como em definições gramaticais ou explicações sobre a linguagem. A função poética valoriza a forma da mensagem e é a base dos textos literários, em especial poemas e criações estilísticas. 8. Elementos dos atos de comunicação. Os atos de comunicação envolvem 6 elementos essenciais: emissor, receptor, mensagem, canal, código e contexto. O emissor é quem produz a mensagem, o receptor é quem a recebe e interpreta. A mensagem corresponde ao conteúdo transmitido, enquanto o canal é o meio pelo qual ela circula, como voz, texto, imagem, internet ou rádio. O código é o sistema de signos compartilhado entre emissor e receptor, sendo o idioma português um exemplo de código verbal. Já o contexto é o conjunto de circunstâncias que possibilitam a compreensão do enunciado, envolvendo fatores sociais, culturais, históricos e situacionais.
A compreensão desses elementos é fundamental para interpretar textos, reconhecer a função da linguagem e analisar situações comunicativas complexas. 10. Estrutura e formação de palavras. Formas de abreviação. A formação de palavras é um processo essencial na morfologia da língua portuguesa. Em geral, ocorre por derivação ou composição. Na derivação, a palavra é formada a partir de outra já existente, por meio de afixos. Na derivação prefixal, acrescenta-se um prefixo, refazer ou impossível. Na derivação sufixal, adiciona-se um sufixo, felizmente ou livreiro. Há também a derivação parassintética, que utiliza simultaneamente prefixo e sufixo, como em embranquecer, cuja retirada de um dos afixos inviabiliza o sentido. A derivação regressiva ocorre quando uma palavra reduzida se torna outra classe gramatical, como compra, derivado de comprar. Já na derivação imprópria, a palavra muda de classe sem alteração da forma, como ocorre quando um adjetivo é substantivado, por exemplo, o amarelo da bandeira. Na composição, duas ou mais palavras se unem para formar uma nova. Pode ocorrer por justaposição, quando as palavras permanecem intactas, como passatempo ou beija-flor, ou por aglutinação, quando há fusão de elementos, como em planalto, que é plano mais alto, ou vinagre, que é vinho mais acre. Também é necessário conhecer as formas de abreviação. A abreviatura reduz a palavra de forma convencional, como SR para senhor, ou PG para página. O acrônimo forma uma palavra a partir das iniciais, como IBAMA ou UNESCO. A sigla mantém a pronúncia de cada letra, como INSS ou FGTS. Ainda podemos mencionar a redução vocabular, como em foto para fotografia. Esses processos são cobrados em provas tanto na identificação das estruturas quanto na interpretação do significado resultante. 11. Classes de palavras. Aspectos morfológicos, sintáticos, semânticos e textuais. Substantivos, adjetivos, artigos, numerais, pronomes, verbos, advérbios, conjunções, interjeições, modalizadores. As classes de palavras constituem a base estrutural da língua e são essenciais para a organização das frases. O substantivo nomeia seres, objetos, lugares, sentimentos e conceitos. Pode ser concreto ou abstrato, comum ou próprio, simples ou composto. Em termos sintáticos, funciona como núcleo do sujeito ou do objeto, entre outras funções. O adjetivo qualifica ou caracteriza o substantivo. Pode expressar propriedades permanentes ou transitórias e desempenha papel significativo na construção de sentido, pois acrescenta informações semânticas que especificam ou ampliam o significado do substantivo. Textualmente, adjetivos contribuem para a expressividade e precisão da descrição. O artigo determina o substantivo, indicando se a referência é específica ou genérica. Pode ser definido ou indefinido. O artigo é fundamental para a coesão referencial e direciona o estabelecimento do referente no texto. Os numerais exprimem quantidade, ordem, multiplicação, fração ou proporcionalidade. Morfologicamente, classificam-se em cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Em textos, muitos numerais desempenham função de precisão informativa. Os pronomes substituem ou acompanham nomes, retomando ou antecipando referências. Podem ser pessoais, possessivos, demonstrativos, relativos, indefinidos ou interrogativos. Na sintaxe, os pronomes são essenciais para evitar repetições e garantir coesão. O verbo é a classe mais complexa, pois indica ação, estado ou fenômeno situando-os no tempo. Os verbos possuem flexões de modo, tempo, número e pessoa, além de aspectos como voz ativa, passiva e reflexiva. A interpretação correta dos tempos verbais é fundamental em provas, pois altera completamente o sentido das ações. O advérbio modifica o verbo, o adjetivo ou outro advérbio, indicando circunstâncias como tempo, lugar, modo, intensidade, negação ou afirmação. Em textos, o advérbio refina o discurso e acrescenta nuances significativas de sentido. As conjunções têm função conectiva, ligando orações
e estabelecendo relações lógicas como causa, condição, concessão, contraste, explicação ou consequência. Compreender o valor semântico das conjunções é crucial para interpretar corretamente períodos compostos. As interjeições expressam emoções, sensações, chamadas ou reações. Embora apareçam mais na oralidade ou em textos literários, seu reconhecimento pode ser exigido na prova. Por fim, os modalizadores são palavras ou expressões que indicam a atitude do falante diante do conteúdo da frase. Podem expressar certeza, dúvida, julgamento. 12. Semântica, sentido próprio e figurado, antônimos, sinônimos, parônimos e hiperônimos, polissemia e ambiguidade. Os dicionários, tipos, organização de verbetes. Nesta etapa, vamos aprofundar os principais fenômenos semânticos do português, fundamentais tanto para a interpretação textual quanto para questões específicas de vocabulário nas bancas examinadoras. Iniciamos pelo sentido próprio e figurado. O sentido próprio, também chamado de sentido denotativo, corresponde ao uso literal da palavra, ou seja, ao significado objetivo e convencional registrado pelos dicionários. Ele é predominante em textos informativos, acadêmicos e normativos. Já o sentido figurado ou conotativo ocorre quando a palavra ganha valor simbólico, subjetivo ou metafórico. É comum em textos literários, discursos expressivos, publicidade e argumentação. A capacidade de identificar a transição entre esses sentidos é essencial para interpretar corretamente metáforas, ironias e estratégias discursivas. Quanto aos sinônimos, tratam-se de palavras que possuem significados semelhantes, embora raramente sejam equivalentes absolutos. A escolha entre sinônimos depende muitas vezes do contexto e da carga estilística de cada termo. Os antônimos, por sua vez, expressam oposição de sentido e são fundamentais para a construção de contraste, argumentação e clareza conceitual. Os parônimos são palavras graficamente ou foneticamente semelhantes, mas com significados diferentes, como descrição e discrição, eminente e iminente. Exigem atenção especial, pois são fonte frequente de pegadinhas em provas. Já os hiperônimos e hipônimos estabelecem relações hierárquicas de significação. O hiperônimo designa um conjunto mais amplo, como animal, enquanto o hipônimo é uma categoria específica, como cachorro. Compreender essas relações auxilia no reconhecimento de generalizações e especificações dentro de textos. Outro conceito essencial é a polissemia, que ocorre quando uma mesma palavra possui múltiplos significados relacionados. Por exemplo, a palavra cabeça pode se referir à parte do corpo, à liderança de um grupo ou ao topo de um objeto. A interpretação correta depende do contexto. A ambiguidade surge quando uma frase permite mais de uma interpretação possível, seja por estrutura inadequada, colocação equivocada de termos ou duplo sentido de vocábulos. Em textos formais, a ambiguidade deve ser evitada. Já na literatura ou no humor, ela pode ser um recurso intencional. Por fim, é fundamental compreender o funcionamento dos dicionários. Existem dicionários gerais, etimológicos, técnicos, bilíngues e dicionários de sinônimos e antônimos. Os verbetes seguem organização alfabética, apresentam a classe gramatical, a divisão silábica, a etimologia, as acepções numeradas por ordem de uso, exemplos de emprego e marcações de uso, como registros formais ou informais. Em provas, muitas questões exigem a capacidade de interpretar informações internas dos verbetes. 14ª. Vocabulário, neologismos, arcaísmos, estrangeirismos, latinismos. O vocabulário da língua é dinâmico e constantemente atualizado, e compreender esse processo é fundamental para interpretar textos diversos. Os neologismos são palavras novas criadas para atender a necessidades comunicativas ou designar novos objetos, conceitos e fenômenos. Eles podem surgir por derivação, composição, empréstimos linguísticos ou criações estilísticas. Exemplos incluem termos ligados à tecnologia, como dispositivo, streaming e hackear. Os arcaísmos são palavras ou expressões em desuso,
Estão presentes principalmente em textos literários clássicos e documentos antigos. A identificação de arcaísmos é relevante para interpretar textos históricos e compreender marcas de estilo. Os estrangeirismos são palavras de outros idiomas incorporadas ao português. Alguns são adaptados graficamente, como bife, futebol, estresse. Outros permanecem sem adaptação, como software, shopping e design. As bancas podem questionar a adequação desses termos ao registro formal, especialmente quando há equivalentes em português. Os latinismos são expressões de origem latina usadas até hoje, principalmente em contextos jurídicos, acadêmicos ou formais. Exemplos incluem a priori, lato sensu, habeas corpus. Seu uso deve respeitar a ortografia original e a função dentro do contexto comunicativo. 15ª. Ortografia e acentuação gráfica. A crase. Neste tópico, abordamos regras fundamentais para o domínio da norma culta, frequentemente cobradas em concursos. A ortografia oficial do português segue as normas estabelecidas pelo Acordo Ortográfico. Entre os pontos mais relevantes estão o uso correto de letras, como o emprego de S, Z, X e CH, além da grafia de palavras compostas e o uso do hífen. O conhecimento das regras gerais é importante, mas muitas questões exigem memorização das formas irregulares, que fazem parte do vocabulário padrão. A acentuação obedece a regras específicas para oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. As oxítonas são acentuadas quando terminam em A, E, O, seguidas ou não de S, além de em e ens. As paroxítonas são acentuadas quando não terminam em A, E, O, em, ens, com as exceções previstas pela norma. Também devemos considerar os casos de ditongos, hiatos, encontros vocálicos e vocábulos diferenciais. A crase é outro ponto de atenção. A crase ocorre quando há fusão da preposição a com o artigo feminino a ou com pronomes demonstrativos iniciados por a, como aquele e aquela. Além disso, ocorre diante de locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas femininas, como à tarde, à medida que, às vezes. Para verificar a ocorrência da crase, é necessário analisar a regência verbal ou nominal e a presença do artigo. Um método útil é substituir o termo feminino por um masculino. Se no masculino surgir al, no feminino haverá crase. Também é importante lembrar que não ocorre crase antes de verbos, de palavras masculinas, de pronomes pessoais, de artigos indefinidos e da maior parte dos pronomes de tratamento. Provas de concurso frequentemente exploram esses casos de forma detalhada.